Gundam por si só já nasce como uma verdadeira história de terror criada para vender bonequinhos, ou mais especificamente, kits, que viram um bonequinho. Mas apesar dos robôs gigantes, ou como eu prefiro chamar, armaduras móveis, pois eu me recuso a chamar eles de armaduras de voo. Aquilo não faz o menor sentido. A nova armadura de voo da Federação. Ela pode mudar o curso da guerra. Existem robozões criados para usar na terra, no mar, no ambiente aéreo, no espaço. E aí o sujeito me quer chamar o negócio no geral de armadura de voo? Como é que vai chamar a armadura de voo criada para usar debaixo d'água? Tá errado isso aí. Voltando lá para a história, para a introdução da história do primeiro Gundam, nós já ficamos sabendo que pelo menos metade da raça humana perdeu a vida no conflito de larga escala sem fim que estava acontecendo ali. Isso tudo enquanto no fundo aparecia uma estrutura gigantesca caindo sobre o planeta Terra. Estrutura essa que era uma colônia espacial, cheia de vida, cheia de gente lá dentro. E você acha que essas pessoas foram evacuadas antes de terem suas casas arremessadas contra o planeta Terra? Bom, se você quiser saber mais detalhes, você pode assistir Gundam The Origin, pois lá é mostrado como tudo aconteceu. O terror em Gundam é algo muito mais próximo do que nós temos no mundo real. É o tipo de coisa que está acontecendo agora, que já aconteceu no passado na história da raça humana e que provavelmente vai continuar se repetindo enquanto estivermos vivos. É o terror de conflitos de larga escala, para evitar usar aquela palavra com G. Mas existem pelo menos 2 séries de Gundam que tentaram se aproximar mais desse gênero de terror que estamos acostumados. Uma animação recentemente lançada na Netflix chamada Mobile Suit Gundam Requiem for Vengeance e um mangá chamado Mobile Suit Gundam The Battle Tales of Fanagan Bone, que, diga-se de passagem, é bem superior à série, mas os dois têm até suas semelhanças. Até porque acontecem mais ou menos no mesmo período. Ambos fazem parte do século universal, ambos acontecem durante o conflito de larga escala de um ano, e ambos têm seus protagonistas do lado oposto ao Gundam. Mas começando pela série, é como se ela fosse um slasher. Pelo menos no começo, onde nós temos um grande vilão que está caçando nossos personagens. E eles tentam, de alguma maneira, lutar contra aquele vilão, ou pelo menos sobreviver, fugindo dele. Já no mangá não é pra tanto. Para começar com a história dele sendo muito mais próxima ou conectada à história do primeiro Gundam. E diga-se de passagem, o próprio protagonista dessa história é baseado em um personagem que aparece no episódio 28 da série original. E personagens importantes na história principal tanto aparecem quanto têm uma participação muito importante para o que acontece na história. E enquanto na série de animação o protagonista é fisicamente perseguido pelo Gundam, pelo demônio branco, no mangá o Gundam acaba virando uma entidade que assombra o protagonista e tenta o convencer de fazer as coisas erradas. O que o nosso protagonista do primeiro Gundam faz ali, ou não especificamente faz, mas entra até um detalhe interessante. Digamos que ambas as séries podem ser assistidas por qualquer pessoa, independentemente do seu conhecimento sobre Gundam. De maneira onde, se você pegar, por exemplo, a animação e ver lá o Gundam perseguindo a personagem, pode ser que você fique, mas quem é que tá pilotando isso? O cara não tá pilotando bem demais isso não? Deixa eu conferir a data em relação à timeline ali dos eventos para ver se isso faz sentido. Tá muito estranho isso daqui. Pois é. É mais ou menos isso que acontece quando você já conhece um pouco ali do primeiro Gundam, talvez você já tenha assistido, e tenta assistir a série. Já no mangá é diferente, porque ele entrega tudo que você precisa. E de fato as coisas estão extremamente conectadas ao que acontece na história original. E levando isso em consideração, se você não conhecer nada de Gundam, você talvez fique tão perdido quanto o protagonista em relação a quem ele culpa por ter feito determinadas coisas. E dessa maneira, por incrível que pareça, talvez a experiência de alguém que nunca consumiu o primeiro Gundam e resolva ler o mangá, talvez seja mais interessante do que a de quem já conhece a história. Pois quem conhece sabe o que realmente aconteceu durante um evento muito importante que acontece logo no começo do mangá. Evento esse que dá início ao processo do Gundam virar um demônio, uma assombração na cabeça do protagonista. Mas no final do dia, essas duas séries valeram a pena?
The Battle Tales of Fanagan Bone definitivamente valeu a pena. É muito bom. Eu até acho um pouco forçado essa ideia de ficar chamando aquilo de terror psicológico, embora não deixe de ser, pois realmente o Ganda vira uma assombração na cabeça do cara, mas é impressionante. Infelizmente é uma série muito recente, que eu só pude ler até o 18º capítulo, que era o que tinha de disponível, mas digamos que até esse momento, pelo menos não começou nada de novo. Nós estamos naquele período de acabou de terminar um arco e vai começar outra coisa. Mas ainda é um vai. Nosso protagonista já recebeu a próxima ordem. Mas o último arco lançado, que eu acho que terminou no 17 ou até no começo do 18, é um verdadeiro absurdo. É coisa de... estamos num submarino e de repente nos mandam descer mais fundo do que o submarino aguenta. De maneira que... já era para termos implodido, mas não acontece. E os tripulantes ficam numa situação onde o ar é limitado, as máquinas não estão funcionando 100%, não tem como a gente voltar, como é que a gente vai sair daqui, o que é que a gente vai fazer. E eu não vou dar mais spoiler, mas é impressionante o que acontece ali. De uma maneira que antes daquilo eu nem lembro direito o que acontecia. Até porque foram momentos muito mais relacionados à história da série principal mesmo. E sobre luto, ali entra aquele negócio que eu comentei sobre a experiência de quem conhece Gundam e de quem não conhece Gundam. Mas é ótimo, vale muito a pena ler essa história. E é muito interessante como lá embaixo, no final do capítulo normalmente, ou mais especificamente, sempre que passa um dia inteiro ali na história, aparece uma barrinha vermelha falando que o protagonista vai se livrar de seus demônios em tantos dias. Ou seja, temos uma contagem regressiva. E essa contagem regressiva é de partir o coração, porque o processo de humanização para aquele personagem que acontece no começo do mangá é bem interessante. E durante o mangá você vê resquícios disso, dele se lembrando do que aconteceu. Que no caso, o começo do mangá foi uma conversa que o protagonista teve com o pai dele, onde o pai comenta sobre como era melhor pescar no planeta Terra e que tinha um determinado tipo de peixe que ele achava muito gostoso. Que não demora muito para o nosso protagonista chegar no planeta Terra quando começa esse grande conflito e adivinha, ele consegue pescar esse peixe. Ou pelo menos um peixe que lembra ele, mas não é necessariamente o peixe. E levando em consideração o começo do mangá para quem já conhece de Gundam, ali nós temos uma coisa um pouco mais especial, pois determinado personagem que é visto de determinada maneira, caso você tenha assistido The Origin e ou a primeira série de Gundam, ele deve ser um personagem que você nem gosta muito. Mas ali você é apresentado a um lado dele um pouco diferente, o que te faz entender o porquê de tanta tristeza, de tanta raiva e de tanto trauma em relação ao protagonista. Já a série não tem tanto isso, você tem muitos personagens ali, talvez fazendo referência ao Char, até porque o esquadrão ali da protagonista, os lobos vermelhos, tem uns Zaku que ou são vermelhos, ou tem detalhes em vermelho. Em algum momento vai aparecer uma E-Girl, que me lembra muito a Aurora, só que toda tatuada e... curiosamente com uma tatuagem bem específica, que é o que você consegue identificar, tipo no braço, de um Zaku vermelho. Só que ela não faz parte do esquadrão dos lobos famintos, então talvez seja uma tatuagem em relação ao cometa vermelho, Char? Mas é isso, senhoras e senhores, espero que tenham gostado do vídeo e que esse ícone de inscreva-se aqui esteja só de enfeite porque você já faz parte da rapaziada. Eu adoraria falar mais sobre o mangá e talvez até sobre o anime, mas minha intenção com esse vídeo não era contar mais do que deveria sobre essas histórias ou estragar a experiência de quem queria assistir isso ainda. Mas é isso. Um grande abraço para você que chegou até aqui, mas diga-se de passagem,